Vamos abrir as nossas Bíblias em Esther, capítulo 1, versículos 1 a 22. Assim diz a palavra de Deus. Ora, sucedeu nos dias de Assuero, este é o Assuero que reinou da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, quando o rei Assuero assentou-se no trono do seu reino, o qual estava no palácio em Susã. No terceiro ano do seu reinado, ele fez um banquete para todos os seus príncipes e seus servos, quando estava perante ele o poder da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias. Quando ele mostrou as riquezas do seu glorioso reino e a honra da sua excelente majestade por muitos dias, a saber, 180 dias. E quando estes dias haviam expirado, o rei fez um banquete para todo o povo que estava presente no palácio de Susã, tanto para os grandes como para os pequenos, 7 dias, no átrio do jardim do palácio do rei. E havia toldos brancos, verdes e azuis, presos por cordões de linho fino e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho, azul e branco, e mármore preto. E eles lhes deram de beber em vasos de ouro, sendo que os vasos eram diferentes uns dos outros, e vinho real em abundância, segundo o estado do rei. E a bebida era de acordo com a lei. Ninguém forçou, porque assim o rei tinha indicado a todos os oficiais da sua casa para que fizessem conforme a vontade de cada homem. Além disso, a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres na casa real que pertencia ao rei Assuero. No 7º dia, estando já o coração do rei alegre com o vinho, ele ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e a Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, para trazerem a rainha Vaste diante do rei, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque ela era formosa de se olhar. A rainha Vaste, porém, recusou-se a vir diante do mandamento do rei por meio dos seus camareiros, pelo que o rei ficou muito irado e ardeu nele a sua ira. Então o rei disse aos sábios, os quais conheciam os tempos, porque assim era o costume dos reis para com todos os que conheciam a lei e o juízo. E os próximos a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, os quais viam a face do rei e se assentavam por primeiro no reino. O que faremos a rainha Vaste, de acordo com a lei, porque ela não cumpriu o mandamento do rei Assuero por intermédio dos camareiros? E Memucã respondeu diante do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente fez errado ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque este ato da rainha tornar-se-á conhecido a todas as mulheres, de modo que elas desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando isto for relatado. O rei Assuero ordenou que a rainha Vaste fosse trazida diante dele, mas ela não veio. Neste dia, igualmente as senhoras da Pérsia e da Média, que ouviram o ato da rainha, dirão a todos os príncipes dos reis: assim, suscitar-se-á muitíssima contenda e ira.
Se for do agrado do rei, saia da sua parte um mandamento real e escreva-se entre as leis dos persas e dos medos, para que não seja revogado, que Vaste não venha mais diante do rei Assuero, e que o rei dê a sua propriedade real para outra que seja melhor do que ela. E quando o decreto que o rei fizer for publicado por todo o seu império, porquanto este é grande, todas as esposas darão aos seus maridos honra, tanto ao grande como ao pequeno. E o dizer agradou ao rei e aos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã, porque ele enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, para que todo homem assumisse o comando da sua própria casa, e para que isto fosse publicado de acordo com a língua de cada povo. Assim diz a palavra de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso misericordioso, grandioso Deus, nosso Pai, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos por esse enorme privilégio de estarmos aqui reunidos para cultuarmos publicamente o teu glorioso nome. Não há dom, não há privilégio maior do que este, concedido graças a Cristo Jesus. Desde já nós suplicamos pela sua presença, pelo poder do teu Espírito Santo, para que a sua palavra seja proclamada com fidelidade e verdade, e ao ser proclamada, que o teu Espírito Santo possa ministrar nos corações de cada pessoa aqui presente a respeito da verdade do Evangelho proclamado. Que a partir do poder do teu Espírito Santo, cada pessoa possa receber a sua palavra com temor e tremor, e assim, segundo um coração regenerado, possam frutificar para a sua honra e para a sua glória, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. O livro de Esther apresenta uma história muito interessante a respeito do risco que o povo de Deus sofreu de ser aniquilado pelos poderes pagãos da antiga Pérsia. E eu gostaria de abrir esse sermão com uma negativa veemente. Não. Absolutamente não, essa história não foi registrada para o ensino moral das mulheres da igreja, de que não devem ser insubmissas como a Vaste. A mensagem central dessa passagem não é: não sejam como Vaste, que as irmãs aqui presentes devem ser virtuosas como Esther, subservientes aos seus maridos. Não, essa história não foi registrada nas Escrituras para este ensino. Não me entendam mal, não me entendam mal. De fato, os homens e mulheres, isso é uma verdade bíblica, são iguais em direitos e dignidade diante de Deus, de modo que para o Evangelho não há judeu, não há grego, não há homem ou mulher, rico ou pobre. Mas ao mesmo tempo, é uma verdade bíblica de que o homem e a mulher receberam papéis diferentes na família. O homem recebeu o papel de ser cabeça da casa, e assim ele deve liderar seu lar, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. E as mulheres de fato devem aceitar o papel de liderança do homem dado por Deus. Dito isto, eu gostaria de convidá-los a mergulhar nessa história de Esther, indo além desses estereótipos dados, ao texto bíblico, desviando do seu verdadeiro objetivo e pregando simplesmente uma moralidade para ser utilizada numa terapia de casal. Essa história não foi registrada para mera instrução moral de um casal, para ser utilizado em terapia de casais em crise.
simplesmente para ensinar o princípio de que o homem deve governar a sua casa. Para entendermos essa maravilhosa história, nós devemos lembrar que, logo após esse incidente, em que a rainha Vasti foi destronada, uma mulher, uma bela jovem israelita foi apresentada ao rei Assuero e ela ascendeu ao posto mais exaltado que uma mulher poderia chegar. Todos sabem que esta mulher é Ester e ela se tornou a rainha da Pérsia em lugar de Vasti. Como nós não temos muito tempo de lermos todo o relato do evento que levou à coroação de Ester, eu proponho que nós já pulemos para o capítulo 3 de Ester. Abram suas Bíblias, capítulo 3 de Ester. Depois dessas festas, depois da rebelião de Vasti, depois da coroação de Ester como rainha, depois de todas essas coisas, versículo 1 do capítulo 3 de Ester, o rei Assuero promoveu Amã, o filho de Amedata, o Agagita, e exaltou-o e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam no portão do rei curvavam-se e reverenciavam Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se curvou, tampouco lhe fez reverência. Então, os servos do rei que estavam no portão do rei disseram a Mardoqueu: por que transgride tu o mandamento do rei? Tendo eles falado com ele dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, referiram-no a Amã, para ver se a conduta de Mardoqueu seria tolerada. Pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. E quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem lhe fazia reverência, então Amã ficou cheio de ira. E ele considerou escárnio colocar as mãos somente sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu, porquanto Amã buscou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que estavam em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, isto é, no mês de Nisã, no 12º ano do rei Assuero, lançou-se Pur, isto é, a sorte diante de Amã, dia após dia, mês após mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe um certo povo espalhado e disperso no meio do povo em todas as províncias do teu reino. E as suas leis são diferentes de todos os povos, tampouco guardam eles as leis do rei. Portanto, não é de proveito para o rei tolerá-los. Se aprouver ao rei que seja escrito que eles podem ser destruídos, eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que tiveram o encargo do negócio, para trazê-los às tesourarias do rei. E o rei tirou o seu anel da sua mão e o deu a Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. E o rei disse a Amã: a prata te é dada, o povo também, para fazeres com eles como te parecer bem. Então foram chamados os escribas do rei no 13º dia do primeiro mês, e ali foi escrito conforme tudo o que Amã havia ordenado aos tenentes do rei, e aos governadores que estavam sobre cada província, e aos governadores de cada povo e a cada província de acordo com a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, isto foi escrito e selado com o anel do rei. E as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, tanto moços como velhos, crianças pequenas, mulheres, em um mesmo dia.
a saber, no 13º dia do 12º mês, o qual é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. A cópia do escrito para o mandamento a ser dado em cada província foi publicada a todo o povo para que eles estivessem preparados para aquele dia. E os mensageiros saíram às pressas pela ordem do rei, e o decreto foi dado no palácio de Susã, e o rei e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Susã ficou perplexa. Ao mesmo tempo que Ester ascendeu ao posto de rainha do império, um homem ambicioso, Amã, ascendeu ao segundo posto mais alto da Pérsia. Acima dele, somente o próprio imperador Xerxes, Assuero. E inflado por um enorme ego, Amã se ressentiu profundamente pelo fato de Mardoqueu, um judeu também, não se curvar diante dele. O ódio era tão grande, a ira que se acendeu pelo orgulho ferido em Amã foi tão grande, que ele desejou não somente matar um representante dos judeus, mas exterminar todo o povo de Israel. E com habilidade política, ele ofereceu um enorme suborno. Essa quantidade de prata que Amã ofereceu para Assuero era provavelmente maior do que toda a arrecadação de um ano do Império Persa. E há que se acrescentar o detalhe que a Pérsia estava em guerra contra a Grécia, e Assuero havia esgotado os tesouros reais nesta guerra, e por isso ele precisava de dinheiro. Provavelmente, aquela festa que nós lemos no capítulo 1 de Ester, não foi simplesmente uma festa por festa. Foi uma festa política em que o rei Assuero reuniu as autoridades mais ricas do seu império para arrecadar fundos para continuar a sua guerra contra a Grécia. E Amã, sabendo disso, para colocar em prática o seu plano de vingança, ele ofereceu essa enorme quantidade de prata a um rei que já precisava de muito dinheiro. E Amã conseguiu aquilo que ele desejava. Ele conseguiu do rei a autorização para exterminar não somente Mardoqueu, mas todo o povo israelita. E por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto de extermínio se estabeleceu em toda a Pérsia. Há que se lembrar, nesse ponto, de mais um detalhe. Porque a Pérsia governava uma vasta área, incluindo Judá, incluindo Jerusalém. Nessa mesma época do rei Assuero, nesse mesmo século, Esdras e Neemias atuariam em Judá para reconstruir a cidade. O povo estava voltando para Jerusalém para reconstruir o templo, para reconstruir os muros. Judá estava se reerguendo, e lá no meio das pessoas que estavam em Judá, estava a linhagem de Davi, a linhagem de onde Deus traria o Messias. E se Amã tivesse sucesso no seu empreendimento, não somente Judá, não somente Jerusalém, não somente edifícios estariam em perigo, mas toda a história de redenção da humanidade estaria em risco. E é por isso que nós temos que perguntarmos: o que explica essa enorme desproporção? Simplesmente um ego ferido? Simplesmente um homem que ascendeu ao segundo posto mais alto do império se sentiu tão ofendido porque um único homem
não quis se curvar diante dele? Será que essa desproporção de, por causa disso, querer eliminar todo um povo, simplesmente se justifica por um ego ferido? O que explica essa enorme desproporção? O que explica tamanho ódio de Amã em querer exterminar todo um povo, praticar um genocídio simplesmente porque Mardoqueu se recusou a se curvar diante dele? O que explica esse ódio? O versículo 1 do capítulo 3 nos dá uma informação muito importante. Acompanhem comigo. Versículo 1 do capítulo 3. Amã, o filho de Amedata, o Agagita. Essa é a informação que o versículo 1 do capítulo 3 de Ester nos dá. A palavra de Deus nos dá a identidade de Amã. Ele é filho de Amedata, o Agagita. E essa informação que foi dada, não está aqui por acaso. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 16. E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: escolhe para nós homens e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. E quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas e tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele. E ele assentou-se nela e Arão e Ur apoiaram suas mãos, um de um lado e o outro de outro lado. E suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: escreve isto por memorial em um livro e repita-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou seu nome Jeová Nissi, porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Os descendentes de Amaleque, ou seja, os amalequitas, foram a primeira nação que tentou destruir o povo de Deus. E Deus disse a Moisés que essa guerra entre os amalequitas, reparem no versículo 16 de Êxodo, essa guerra duraria de geração em geração. Assim que se estabelecessem na terra prometida, Deus havia ordenado para o rei Saul para destruir esses amalequitas, justamente porque os descendentes de Amaleque fariam guerra perpétua contra o povo de Israel. Mas Saul poupou Agag, rei dos amalequitas. E a partir disso, os descendentes de Agag tornaram-se uma ameaça de geração em geração nessa guerra. Agora, quando nós voltamos para Ester, sabendo quem são os amalequitas, os descendentes de Amaleque, a primeira nação que combateu Israel, agora sabemos que a palavra de Deus é verdadeira. Porque Deus disse que de geração em geração os amalequitas fariam guerra contra Judá. Deus revelou a existência de uma guerra que transcende gerações, que transcende a história. Porque muitas gerações depois, essa guerra continuava. Agora um descendente de Agag,
um descendente dos amalequitas, Amã, intenta exterminar todo o povo de Israel, assim como Deus havia dito. O maior problema disso é que Jerusalém, e eu já havia dito essa informação, em algum recanto estava a linhagem que daria origem a Jesus. Se Amã tivesse tido sucesso, Jesus não teria vindo ao mundo. E tudo o que nós conhecemos como salvação, como a história da salvação, desmoronaria e estaríamos perdidos, mortos em nossos pecados e delitos, e Satanás teria triunfado. Porque nós temos que lembrar que Judá, toda a nação de Israel, era governada pela Pérsia. E esses decretos, selados com o anel do rei, expedidos por Amã, de exterminar todo o povo, também chegaria a Judá. E é exatamente isso que está sendo exposto ao longo dessas passagens em Esther. É uma batalha de uma guerra muito maior, uma guerra que transcende as gerações, de proporções cósmicas, de uma serpente, de um dragão atuando na história para aniquilar o povo que daria origem ao Messias, que estava destinado a esmagar-lhe a cabeça. Se vocês fossem o dragão, se vocês fossem Satanás, e pesasse sobre vocês a palavra verídica de Deus, de que um dia este povo daria origem ao Messias, que não só redimiria todo o povo de Deus, mas esmagaria a sua cabeça, o que você faria? Você ficaria parado assistindo? Ou você atuaria intensamente na história, declarando guerra contra este povo, para impedir o nascimento deste, que estava destinado a esmagar a cabeça? Essa guerra é uma guerra muito maior do que simplesmente aquilo que nós estamos lendo em Esther. É uma guerra que dura gerações, é uma guerra que transcende gerações. É uma guerra não somente dos amalequitas contra Israel, mas é a guerra do próprio dragão contra a rainha. A rainha, nas Escrituras, é a representação simbólica do povo messiânico que daria origem a Jesus Cristo. Essa mesma batalha entre Amã, o Agagita, descendente dos amalequitas, contra o povo de Israel, essa batalha, ela é descrita em diversas partes das Escrituras. Querem ver? Abram em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 a 4. E apareceu João, o apóstolo João, ele está tendo uma visão. E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças, 10 chifres, 7 coroas sobre a sua cabeça. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascesse. Aqui, essa rainha descrita como uma maravilha, vestida com o sol e com a lua, essa rainha, essa mulher é o povo de Israel. Não é à toa que sobre a sua cabeça há uma coroa de 12 estrelas, porque Israel é constituído por 12 tribos. E essa mulher, essa rainha, está grávida, com dores de parto, sofrendo para dar à luz, representa o povo messiânico ao longo da história,
maturando a vinda do grande Salvador Jesus Cristo. E então João, ele contempla outro sinal, um grande dragão vermelho. E a imagem é grotesca. Imaginem uma mulher parturiente, prestes a dar à luz, e um grande dragão vermelho bem ali no meio das pernas dessa mulher, com a boca aberta para engolir, para devorar a criança assim que esta criança nascesse. Esta é a ferocidade da guerra entre o dragão, que é Satanás, e o povo de Deus. E nós estamos vendo exatamente um dos episódios, uma das batalhas desta guerra. É o que está, na verdade, por trás de inúmeras tentativas de extermínio total do povo de Israel. Considerem, por exemplo, a tentativa de Faraó de mandar matar todos os meninos na época do Êxodo. Faraó, temendo a multiplicação do povo de Israel, ordenou que as parteiras tomassem os meninos e lançassem no rio Nilo. É o que está por trás da tentativa de Atalia de matar todos os descendentes de Davi. E nesse ponto da história de Israel, nós não temos tempo para discuti-lo, mas nesse ponto da história de Israel, a promessa de Deus de enviar um rei salvador da linhagem de Davi esteve por um fio. Porque Atalia, ao usurpar o poder de Judá, matou todos os descendentes de Davi. Apenas um escapou. Toda a promessa de Deus, toda a nossa salvação, nesse ponto da história, estava sob os ombros de um único rei, de uma única vida. Se essa vida, tão frágil quanto um bebê, porque nessa época Joás, que é essa vida que escapou, era um bebezinho. Se essa vida tivesse sido perdida, nós estaríamos todos perdidos. Mas Deus preservou a linhagem de Davi a partir de Joás. E a história continuou. Nessa batalha, Satanás esteve perto de vencer, mas mais uma vez ele foi derrotado. Considerem, na época do nascimento de Jesus, o que está por trás da ordem de Herodes de matar todos os meninos nascidos em Belém até 2 anos. Um massacre em uma única noite, ordenado por um rei cruel. Não é somente a crueldade de um homem, o que está por trás dessa ordem de matar todos os meninos nascidos em Belém, com idade até 2 anos, o que está por trás disso, não tenham dúvidas, é esta guerra entre o dragão e a rainha para impedir o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este episódio que acabamos de ler em Esther é uma dessas batalhas travadas. Em todos esses momentos, Deus preservou a linhagem de Davi. Deus preservou, ainda que fosse a vida de uma singular pessoa, um único sobrevivente. E apesar do nome de Deus não aparecer em nenhum versículo no livro de Esther, se nós colocarmos o livro dentro do contexto, nós não podemos enxergar outro além de Deus agindo na história para preservar a sua linhagem por meio da rainha Esther. E quão feio nós erramos quando nós desviamos o sentido dessa passagem para transformá-la numa terapia de casal. Homens, governem a sua casa, mulheres, curvem-se diante dos homens. Não, essa história de Esther, ela conta o triunfo do Senhor
porque Jesus Cristo nasceu, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz, triunfou na cruz. E esse dragão, apesar dele ter feito guerra por toda a história, de geração a geração, ele foi derrotado vez após vez. E a derrota final veio quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E todos os que crerem em Jesus não perecerão, mas terão a vida eterna. Não podendo impedir o nascimento de Jesus, então, o que o dragão faz? Ele foi derrotado vez após vez, ainda que ele batalhasse de geração a geração, tentando impedir o nascimento, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele falhou em todas as vezes. Deus o derrotou em cada uma destas batalhas. Esther providencialmente foi eleita a rainha da Pérsia, porque Vaste se rebelou contra Assuero. E Esther e Mardoqueu atuaram providencialmente para anular todo o plano malévolo de Amã. E no final das contas, a história de Esther, todos sabem o que aconteceu. O decreto do rei não podia ser revogado, portanto, outro decreto foi promulgado. O povo de Israel poderia pegar em espadas e se defender. E assim aconteceu e o povo foi preservado. Amã construiu uma forca do tamanho do seu ego, uma forca altíssima, para pendurar ali o seu inimigo Mardoqueu. E a grande ironia do texto, que expressa também outra verdade bíblica, a verdade do juízo retributivo, que é olho por olho, dente por dente, é que Amã acabou sendo enforcado na própria forca que havia feito. Ou seja, o dragão vem lutando contra a rainha para impedir o nascimento de Jesus. Mas ele não pôde impedir o nascimento de Jesus. E não podendo impedir o nascimento de Jesus, agora o dragão faz guerra contra os seus descendentes. Não pensem que essa guerra acabou. Satanás sabe que perdeu. Satanás sabe que jamais vencerá, porque Jesus veio ao mundo. Não pensem que a partir disso ele desistiu, porque agora, já que ele perdeu, o seu intento é causar a maior destruição possível e levar a maior quantidade de almas que tenha a imagem de Deus para o inferno, junto com ele. E nós estamos em meio a esta guerra. Vocês estão em guerra. E a nossa guerra não é contra a carne. A nossa guerra não é contra homens, a nossa guerra é contra principados e potestades, contra fortalezas de mentiras e ilusões e de falsas esperanças. Portanto, cinjam seus lombos, tenham ânimo, porque Jesus triunfou na cruz, e assim lutemos a luta da fé com bravura. Conservemos o Evangelho, testemunhemos o Evangelho com coragem e verdade, a mensagem de quem Jesus Cristo é, a mensagem da vida perfeita que Jesus Cristo viveu, a sua morte na cruz, que expiou os nossos pecados, a sua gloriosa ressurreição ao terceiro dia, a sua ascensão aos céus e de que um dia ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Cinjam seus lombos e combatam o bom combate da fé. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso maravilhoso
Poderoso Deus, graças nós te damos por toda a sua providência que antecedeu a nossa vida. Nada podíamos fazer para sermos salvos, mas o Senhor poderosamente atuou na história, porque os seus planos não podem ser frustrados. O Senhor garantiu a vinda e o sucesso de Jesus Cristo. E graças ao Senhor, hoje nós podemos cantar e louvar ao Senhor, porque somos salvos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar em mais uma semana, que o Senhor nos proveja, porque vivemos tempos muito difíceis, que nada nos falte, e que o Senhor nos proteja, porque vivemos tempos perigosos, não somente de violência física, mas por conta de todo o falso ensino que infelizmente tem se propagado em muitas igrejas. Salva-nos da violência destes homens. E que o Senhor possa nos trazer aqui semana que vem, para que possamos receber mais da sua palavra, a instrução do teu Espírito Santo, o pão que nos dá a vida, que é o Evangelho, que é Cristo Jesus. Tudo isso para a sua honra, para a sua glória. Honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém.